Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco aqui sobre um dos textos disponibilizados na bibliografia da seleção de 2020, né? Formação no e para o trabalho. Não se trata aqui de um texto muito complexo, né? Para aqueles que já vêm estudando a partir das bibliografias anteriores, né, eu acredito que seja um texto de fácil compreensão, né? Mas a proposta aqui nessa primeira análise é apenas se deter no título, né? E obviamente a gente já fez a leitura do artigo, então a gente pode relacionar o que está no título a o que está nos elementos textuais, né, deste artigo. Formação no e para o trabalho. Quando a gente considera essa ideia de formação no trabalho, a gente pode resgatar aqui o que Marx trazia em seus textos, né? Dessa formação no trabalho antes do capitalismo, antes mesmo de vários modos de produção, né? Não especificamente ao capitalismo, mas também quando a gente considera o feudalismo, enfim, no homem primitivo, né? Essa relação da formação e trabalho, né, ou educação e trabalho, ela estava muito intrínseca, né? O homem ele se educava no trabalho, né? Ele se formava enquanto homem no trabalho. Trabalho esse relacionado ao agir sobre a natureza, né? Nesse artigo nós temos aqui uma referência à etimologia da palavra, né? Trabalho com tripálio, né? Mas a gente vai entender aqui o trabalho nessa perspectiva de ação do homem para produzir a sua própria existência. A gente já fez até uma referência a essa ideia da produção da existência do homem, né? Em outras análises. Na análise da obra Pedagogia Histórico-Crítica, a gente fez uma referência a um evento bastante recente, né, que ocorreu em São Paulo. A gente teve aí o recolhimento de vários materiais pedagógicos, né, e nesses materiais havia lá uns trechos de textos que traziam essa ideia de que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, eles vão se constituindo, né, socialmente, quanto homem, quanto mulher, né? Esses materiais foram recolhidos. Posteriormente, a justiça disse que deveria haver a distribuição desse material, né? Não havia nenhuma referência a algo impróprio aos jovens, até porque se a gente considera a perspectiva de que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher, né? Essa ideia do homem ou da mulher é uma ideia não relacionada à questão do sexo, né? Mas sim a questão do saber viver em sociedade. Esse é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. O governador disse ainda que vai investigar o que considerou um erro grave e vai punir os responsáveis. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre o tema. O homem ele vai se constituindo como homem, e aqui a gente entende como um animal social, né? O homem ele vai se constituindo como animal social, como homem, em sociedade, né? Então a gente só aprende a ser um animal social uma vez inserido na sociedade. Então a gente não nasce como animal social, a gente nasce como animal, né? E vai se constituindo na sociedade. Então, ideia de homem, mulher, enfim, aqui a relação é essa sociabilidade, esse saber viver no mundo social, né? Então, o homem primitivo, ele ia aprendendo a viver em sociedade, vivendo em sociedade. Então havia uma relação muito próxima da educação, da formação do homem com o próprio trabalho, né? Que é o agir sobre a natureza. O homem, diferentemente dos demais animais, para sobreviver, ele deve produzir a sua própria existência, ele deve agir sobre a natureza. Os demais animais não. Os demais animais eles se submetem à natureza, né? O homem submete a natureza a ele mesmo. Então, essa ação do homem sobre a natureza
essa ação que produz a existência do homem é chamada de trabalho. Obviamente, para ele agir sobre a natureza, são necessários conhecimentos, são necessários saberes, né, de como agir sobre a natureza. E esses saberes, esses conhecimentos são adquiridos, né, por meio da educação, né? Então, o homem era educado, né, ele tinha a sua educação no trabalho, né, no trabalho. Ele se educava trabalhando. Até chegar um momento em que nós vamos ter a propriedade privada. Então nós vamos ter uns homens que trabalham, né, garantem a sua sobrevivência trabalhando, e outros homens que não precisam trabalhar, mas precisam de outros homens que trabalhem para garantir a sobrevivência deles. Então nós temos aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham, né? Não precisam trabalhar. Tem pessoas que trabalham para elas, né? Então a gente continua tendo uma educação no trabalho, né, para aqueles que precisam trabalhar, e nós vamos ter uma educação para aqueles que não trabalham. Durante muito tempo, a regra foi, né, educação no trabalho. Excepcionalmente, nós tínhamos uma educação para aqueles que não trabalhavam, né? Em outras palavras, uma educação fora do trabalho, né? Até nós chegarmos ao momento em que a ideia é de justamente a educação ela ocorrer em espaços formais de ensino, haver uma separação da educação com o trabalho, a educação com o local do trabalho, né? O ambiente onde se trabalha. Então, o homem primitivo, ele se educava no trabalho e para o trabalho, né? A perspectiva adotada aqui é essa perspectiva marxista, né? E o trabalho como a produção da existência do homem, logo, o trabalho como sendo essencial para a existência do homem, né? Faz parte da existência do homem e, obviamente, para que o homem possa trabalhar, é necessário ter conhecimento, é necessário ter saber, né? Como trabalhar. Logo, vem aqui o processo educativo, né? Então, a educação do homem vai ter como princípio básico o trabalho, né? Por isso que nós temos muitas referências ao trabalho como princípio pedagógico, né? A educação ela deve ter o trabalho como seu princípio, né? Então, o título vai fazer referência à formação no e para o trabalho, a formação, a educação ocorrendo no trabalho, né, no agir humano. Obviamente, a gente não está fazendo referência necessariamente ao agir do homem primitivo, né, sobre a natureza, né, mas trabalho em um sentido amplo mesmo, né? Então, o sistema, a formação, a educação que ocorre no trabalho, no agir do homem, né, e para o trabalho, pensando no trabalho. Vejam, não é aqui feita uma referência a mercado de trabalho. Mercado de trabalho é um conceito mais reduzido, né? Agora, mundo do trabalho aí é algo muito mais complexo, mais geral, mais amplo, né? O mundo do trabalho engloba o mercado de trabalho. O problema é quando o processo formativo, né, o processo educacional, foca única e exclusivamente no mercado de trabalho, sendo que o mundo do trabalho é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Então, analisando aqui apenas o título, nós temos essa ideia. Uma formação que se dá no trabalho e para o trabalho. Não estritamente ao mercado de trabalho, mas sim ao mundo do trabalho. Recomendo a vocês a leitura de uma obra de Ricardo Antunes. Essa obra nós já fizemos análise de todos os capítulos, já está disponível no curso. Nós disponibilizamos a primeira aula aqui na página do YouTube e também a correção de um questionário, um pequeno questionário que nós aplicamos também relacionado a esse livro, Adeus ao Trabalho, né? Adeus ao Trabalho, que fala exatamente da perspectiva de trabalho, as mudanças, as modificações pelas quais o trabalho passou, né? E Ricardo Antunes
referência em estudos do mundo do trabalho, né? Livros muito críticos, né? Uma lucidez muito grande nessa investigação sobre o mundo do trabalho. Então recomendo a vocês a leitura dessa obra, Adeus ao Trabalho, de Ricardo Antunes. Obviamente não poderia deixar também de recomendar a leitura de Marx, né? A gente vai encontrar referências ao trabalho no Capital, nos manuscritos econômico-filosóficos também, a gente vai encontrar referências, né? Mas aqueles que não têm tempo de ler o Capital, né? O Capital é um livro gigantesco, né? E também os manuscritos, você pode acompanhar as nossas aulas, a gente faz um apanhado geral, né, dessa perspectiva do trabalho, da formação no trabalho, formação para o trabalho, né? E como eu falei, não se trata de um texto muito complexo para a gente entender, né? Para aqueles que já estão estudando há um bom tempo, acredito que não vai haver muitas dificuldades de compreensão nesse texto. Mas, se houver alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários, ou mesmo quem tiver no curso, posta no fórum referente especificamente a este texto, né? Para cada texto nós abrimos um fórum específico, né? E nesse fórum vocês podem perguntar sobre alguma parte aí desse texto que vocês tenham mais dúvida, né? Então, nessa primeira abordagem aqui a gente ficou apenas com o título, né? Assim como a gente fez em todos os textos. Analisa primeiro o título, depois a gente vai analisando item por item, né, que faz parte aí deste artigo, ok? Não se trata de um artigo complexo, um artigo relativamente fácil. Aconselho a vocês acompanhar as aulas dessa obra, Adeus ao Trabalho, isso vai ajudar bastante. Outra obra também que pode ajudar a compreensão, Pedagogia Histórico-Crítica, de Saviani também. É feita referência aqui a algumas obras de Saviani, e Saviani faz muita referência a essa ideia do trabalho, educação, o trabalho como produção da existência do homem, diferença do homem para os demais animais. Obviamente, ele vai tirar isso de muitos pesquisadores, muitos pensadores marxistas e marxianos também, né? Então, para aqueles que querem algo mais resumido, eu aconselho a obra de Ricardo Antunes, Adeus ao Trabalho. Temos Pedagogia Histórico-Crítica. Há também outra obra a qual é feita referência aqui nesse artigo, que é a História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Nós também já fizemos análise dessa obra, está disponível no curso, né? Enfim, né? Tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem postar nos comentários. E aqueles que estiverem em nosso curso, postem no fórum referente ao texto, ok? A gente está só iniciando a análise desse texto. A gente vai disponibilizar as próximas aulas abordando cada item presente neste artigo. Como eu já falei para vocês, né, a ideia aqui não é fazer vídeos de 2, 3 minutos, um resumão, né? Eu sempre gosto de fazer análises detalhadas. Então, assim, nem que a aula demore aí 1 hora, 1h30, né? Eu gosto de fazer um mapeamento de todas as partes da aula, né? Por isso que eu costumo fazer várias aulas abordando o mesmo texto, né? E fazer referências também a outras obras, a outros pensadores. Eu acredito que esse exercício é muito bacana para a gente compreender melhor a teoria, né? Então, é isso, né? Bons estudos a todos e até a próxima.